Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindas a mais uma live do Cidadania. Todas as quintas-feiras, ao meio-dia, nós estaremos aqui, independente de ser feriado ou não, fazendo a live. Hoje, nossos convidados é a Cindy Costa, designer gráfica, artista multidisciplinar e professora de skate para crianças. E o Rogério Clelli, administrador público, presidente da Juventude e Cidadania de Balneário Camboriú e um dos coordenadores estaduais da Juventude do Cidadania. Começando pelo Rogério, que tem um pouquinho mais de tempo, ver se eu consigo aqui resumir um pouco da história do Rogério. O Rogério entra para as atividades políticas com 12 anos de idade, como vereador mirim, na Câmara de Vereadores, e lá já se vão 15 anos desde então, e ali é o primeiro contato dele com a cidadania e permanece aí conosco desde esta época. É formado em administração pública pela Universidade do Estado de Santa Catarina, e eu atualmente trabalho no Hospital Ruth Cardoso, na área administrativa do hospital. A Cindy também tem uma história longa de militância um pouco diferente da do Rogério. Do Rogério já era uma militância um pouco mais direta política, a Cindy na área de artística, na área de esporte, em especial dando aula de skate para crianças, formada pela Univale em design gráfico e também é uma jovem militante. Hoje, nós, como vocês podem perceber, está aqui um dinossauro dos movimentos estudantis e que veio progredindo, indo para o movimento de juventude até chegar, no meu caso, na direção nacional do partido, e dois jovens que eu tenho certeza, cada um no seu estilo e cada um à sua maneira, serão grandes militantes políticos, pessoas que terão muito a nos acrescentar, não só na live de hoje, mas como para o Balneário Camboriú e para o Brasil nos próximos anos que virão por aí. Mas já espero que a gente consiga, nesse ano ainda, ter um de vocês dois representando o Balneário Camboriú na Câmara de Vereadores, ou quem sabe até os dois. Sejam bem-vindos, e a palavra fica para dar seus cumprimentos iniciais com o Rogério e logo na seguida com a Cindy. João, primeiramente aí quero agradecer o convite que tu me fez para poder participar dessa live. Confesso que é pela vez primeira que participo de uma live aí, para a gente poder discutir um pouco política, discutir um pouco cidade, discutir um pouco Balneário Camboriú, falar um pouco aí da nossa trajetória política, da minha trajetória política dentro já do antigo PPS e agora Cidadania, um partido que se reinventou, e Quero dizer que tenho em ti aí uma referência política, o que me trouxe para a política, tu sabe muito bem, conhece a minha história aí. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade de poder estar participando. Ok, Rogério, seja bem-vindo. Cindy. Oi, bom dia, pessoal. Bom, eu sou nova por aqui, na área da política, e acho que é justamente esse o momento em que eu deveria estar entrando. Nasci em Balneário Camboriú mesmo, e, enfim, gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência com arte e cultura e caminhar mais para esse lado humano na política. Muito obrigada pelo convite, João, Rogerinho. Espero aprender e poder ensinar um pouquinho também. É isso. Cindy, eu fico muito feliz, nós já vamos continuar com você. Eu tive uma atuação muito forte na área de cultura em Balneário Camboriú na década de 90, talvez até antes de você nascer ainda, de tanto tempo que faz, e fui diretor de cultura numa época em que o Departamento de Cultura da cidade não tinha dinheiro para absolutamente nada. Fui o responsável pela construção de onde fica a nossa biblioteca pública hoje, que na época era para ser uma espécie de teatro ali. Fui um dos responsáveis pelo Verão Livre na praia, mas de tudo isso, o que mais me orgulha é algo que hoje você tem atuado, duas coisas principalmente que você tem atuado. Eu fui das pessoas que trouxe para Balneário Camboriú a organização das artes plásticas aqui, fizemos algumas vernissagens e tal, na época que não era um costume de se fazer isso em Balneário Camboriú. E talvez o que mais me orgulhe foi ali na Praça Almirante Tamandaré, nós fundarmos, mesmo sem eu ser skatista, nós fundamos a Associação de Skate na época, nem sei se hoje funciona ainda ou não.
Eu estava ali ajudando na parte material e tal, disso daí, né? Então, isso é bem a tua área, né? Skate e arte, né? Eu queria que tu falasse um pouco para a gente como é que divide o teu dia a dia entre essas duas questões, de skate e arte. Elas entram em conjunto para mim, uma serve de inspiração para a outra, né? Eu me formei na faculdade de design gráfico, que é um pouco mais técnica, voltada para a área de propaganda e comércio. Eu fujo bastante disso. Eu sou mais do toque, de olho no olho, e gosto de trabalhar com ilustração e pintura, principalmente. Junto disso, encontrei um caminho na Fundação Cultural no ano de 2012, quando eu me formei, estava me formando, um edital da LIC, de Lei de Incentivo à Cultura, e eu ganhei. E o meu projeto foi fazer releituras de obras de arte em shapes de skate. E esse projeto aconteceu em 2015, em Balneário Camboriú, ali no teatro, e a contrapartida foi ensinar arte para as crianças. Então, ao mesmo tempo em que eu estava dentro do esporte, participando de competições, sendo uma das únicas meninas, principalmente desde pequenininha na cidade, agora junto da fundação da Associação de Skate, que tem como diretor o Ramon, agora também a gente está vendo voz de mulher dentro do esporte. E eu acho que fazer essa linkagem, a disciplina e inspiração e técnica, é muito importante, principalmente para as crianças que são o futuro, né? Então, conseguir conciliar essa coisa de educar, pôr para fora, se expressar e ter uma disciplina esportiva. É isso. Rogério, tu, desde muito cedo, e aí eu acompanhei a tua história, você sempre se interessou muito pela questão pública, né? O Rogério a gente ainda chamava de Rogerinho, né? Era o mais novo no segundo mandato, foi vereador do primeiro mandato da Câmara Mirim e do segundo mandato. No segundo mandato, no primeiro mandato era o mais novo, no segundo mandato foi presidente, né, da Câmara Mirim, e eu já fico assim, já ficava naquela época e dizia muito isso para as pessoas, inclusive para você, que você tinha um grande futuro no setor público, né? Você vai, se prepara, tem a sua formação superior na área do setor público e sempre muito voltado para estudar e entender dessa questão pública no Brasil. E isso tudo te leva por um caminho que muito pouca gente seguiu, que é o caminho de se preparar desde criança para ser um bom administrador público. Está correta essa minha visão? É isso mesmo? Perfeitamente, João. João, acho que você, mais do que ninguém, conhece, sabe da minha trajetória política. E eu comecei... Nós estamos com o Rogério que travando um pouco a internet dele, né? Está travando um pouco lá a internet, então vamos esperar, ele já deve se recuperar e retornar aqui conosco. Né? Enquanto isso, vamos conversando nós aqui, Cindy, travou lá o Rogerinho, vamos conversando nós um pouco aqui, né? Como é que é esse teu trabalho específico na área de skate, sabe? Essa é uma área que me interessa muito, né? O conhecimento, porque eu acho que Balneário Camboriú tem um grande potencial na área do skate, e ele é pouco utilizado em Balneário Camboriú. Nós tínhamos uma pista onde o Rogério voltou, daqui a um pouquinho já voltamos com ele ali. Nós temos uma pista onde a fundação... Isso, já só vamos terminar agora aqui com a Cindy, já voltamos para ti, tá, Rogério? Nós temos ali, onde a Fundação Cultural, nós tínhamos uma pista de treinamento para criança, antes de ser construído o teatro. A intenção ali naquele local, antigamente, lógico que o teatro cumpre uma função social bem maior, era uma pista de skate pequena e um anfiteatro na forma daqueles anfiteatro grego e tal, para que pudesse fazer apresentações populares ali, né? Então, nós tínhamos essa contrazinha acústica ali e uma pistazinha de skate.
fechou-se ali para a construção do teatro e transferiu-se para a Barra Sul, né? Mas eu imagino que outros pontos da cidade deveriam também ter pistas de skate, e eu imagino que o que falta em Balneário Camboriú é um skate park, porque nós não temos isso em Balneário Camboriú, e temos uma grande ascensão do skate em Santa Catarina, em especial em Florianópolis, né, que tem, hoje, nós temos representantes de Florianópolis, inclusive, cotados para ir para a Olimpíada. Então, como é que tu acha que poderia ser essa estrutura do skate? Bom, sempre foi um esporte bem marginalizado o skate, né? Até a década os anos 90 era coisa de marginal. E eu acho que é aos poucos que tem mudado essa concepção. É um esporte olímpico agora, nas Olimpíadas do ano que vem a gente vai ter. E é um futuro brilhante, e eu acho principalmente para a cidade de Balneário Camboriú. E é um centro turístico onde tem muita gente brilhante. E skate, principalmente, eu digo que é o futuro. Em Balneário, a gente tem uma pista no Parque Plaza, que é no pontal da Barra Sul, e é uma pista pequena ainda, e a gente divide com a galera da bike, assim como nossa ciclovia ainda é pequena, mas isso já é outro assunto, né? E eu vejo que é necessário a gente ampliar essa possibilidade, poder fomentar os atletas, dar condições, né? Uma praças públicas onde as crianças possam ir com os pais acompanhados, onde sim tenha espaço para bicicleta também, além do skate. Quem sabe praças fechadas, que a gente não tem essa possibilidade em dia de chuva. Eu acho que é um momento de a gente tomar um pouco mais de cuidado e carinho com isso, porque o esporte realmente te forma teu caráter, te dá disciplina, habilidade, te faz crescer e reconhecer o outro. O trabalho em grupo é incrível. Então, acredito que o skate seja um futuro, sim. Vamos lá, Rogério, nós estávamos falando um pouco da tua história, podemos voltar, então, e travou a tua internet nesse momento. Vamos lá. João, como eu estava dizendo ali, eu inicio minha trajetória política e você conhece muito bem, talvez uma das pessoas que melhor conhece minha história aí. Eu inicio minha trajetória política aí aos 12 anos de idade, através de um projeto idealizado por você, juntamente com a então vereadora Cristina Barrichello, que foi o projeto Vereador Mirim, implementado em Balneário Camboriú, perfeito? O projeto Vereador Mirim, ele se criado pela Câmara de Vereadores, fui pela primeira vez Vereador Mirim eleito por uma escola municipal em Balneário Camboriú, o Colégio Jardim Arte Clube, na qual eu estudava. Depois, na segunda legislatura, no segundo ano do projeto, tive a possibilidade de me tornar presidente da Câmara Mirim, e aí de lá então não parei mais de me interessar cada vez mais pela política. Recebi um convite de participar da juventude de um partido, e eu não tinha nem idade para isso, né? Mas já comecei a militar, que era na juventude do PPS, hoje Cidadania, e de lá para cá eu comecei a tomar gosto, perceber a importância que a política tem aí para a nossa cidade, para o estado, para o Brasil. E aí então concluí o ensino médio, e aí então em 2011 os caminhos parece que acabam se cruzando sempre para o futuro, né? E em 2011 acabei entrando no curso de administração pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, que tem em Balneário Camboriú, né, um campus em Balneário Camboriú hoje com o curso de administração pública e engenharia do petróleo, e passei 4 anos estudando administração pública, tive uma participação muito ativa dentro dos movimentos estudantis, e me tornei presidente no centro acadêmico, participei de conselho universitário, e aí então fiquei afastado da militância partidária por algum tempo, devido a essa participação aí dentro dos movimentos estudantis, e entendia naquele momento que não deveria haver uma certa interferência, né? E aí então me afastei um pouco do movimento partidário, e você sabe melhor do que ninguém que aí recebi um convite novamente seu para poder estar retornando a militância do PPS, hoje Cidadania, né, do Cidadania, e aí então tenho estruturado a ideia, tenho construído a ideia, tenho amadurecido a ideia de ser aí um candidato a vereador, hoje pré-candidato a vereador em Balneário Camboriú.
Então, parabéns, né, aos dois, né, acho que essa é a ideia, né, que nós possamos ter essa renovação na política, agora estava aqui, acabou de entrar aqui na nossa live o Marlon, de Camboriú, que é outro jovem também, que faz uma política decente também em Camboriú, né, e eu sempre que falo para a juventude nossa, eu costumo usar de uma frase para a nossa juventude, eu costumo usar de uma frase para a nossa juventude que é justamente que nada no mundo teve mudança sem a participação do jovem, né? Eu digo assim, ó, Buda, quando começou, era jovem, né? Jesus Cristo começou aos 12 anos, a primeira vez que falou ao templo, né? Einstein, né, a sua revolução científica começou quando não aceitavam ele nas faculdades tradicionais, porque o pensamento dele era muito diferente, né? Então, eu acho que ser jovem e não ser um rebelde é uma contradição, né? Eu acho que a rebeldia faz parte da juventude. E a rebeldia, ao longo desses anos, mudou muito o seu formato. Eu acho que eu estou aqui de frente a dois rebeldes de pensamentos, que não concordam mais com a sociedade como ela está, que querem uma sociedade diferente, que querem construir Balneário Camboriú de uma forma diferente. E é justamente sobre isso que eu queria que vocês falassem um pouco, né? O que vocês acham que precisa ser mudado em Balneário Camboriú, na política, na nossa cidade, do ponto de vista de vocês jovens? Cindy, Rogerinho, pode quer ser você. começar falando? Rogério, pode ser você. João, se tu me permite começar. Sim. João, reafirmando o que tu acabou de falar, a maioria aí das lideranças políticas espalhadas pelo mundo, de forma antigamente, atualmente aí, realmente a história dessas lideranças políticas, lideranças religiosas, lideranças sociais, enfim, elas tiveram aí um início na juventude, já adolescentes, quando jovens também, enfim. Então, se tem quando jovem, você tem aí uma certa pujança, uma certa mais vontade de poder mudar a sociedade que você vive, correto? E em Balneário Camboriú, isso não é diferente. Eu tenho aí observado, tenho feito uma observação aí nos últimos anos, certo? E principalmente nas últimas duas eleições, um certo interesse por parte da juventude de poder acompanhar a situação da política, de poder entender mais sobre a política, de poder também colocar seu nome à disposição para estar disputando um cargo eletivo, correto? Eu tive a oportunidade aí de poder acompanhar a trajetória política de algumas lideranças jovens hoje de Balneário Camboriú. Posso dizer que iniciou ali com Leonardo Peruca, hoje a maior representatividade do Lucas Gotardo, temos um prefeito jovem, que é o prefeito Fabrício Oliveira, enfim, nós temos aí uma série de lideranças que têm vindo aí para a política, para poder fazer a transformação na cidade, que quer mudar o Estado, quer mudar o próprio país, correto? E eu entendo aí, sim, que os jovens hoje, aí, até nessa eleição que vai acontecer hoje, vai ter uma importância muito grande para poder fazer a transformação na cidade, tendo em vista que hoje aí as eleições vão se dar na cidade, são eleições municipais aí, tem uma certa influência do momento que o país vive para que se tenha novas lideranças políticas e que possa fazer, de fato, a transformação aí na cidade, fazer uma boa política, né? Cindy. Bom, política é um assunto completamente novo. Eu acho que para muita gente não tem acesso a isso, a gente não sabe como funciona, e é um momento em que é preciso o grupo entender. Então, está crescendo o espaço, as pessoas estão tomando voz. Eu acho que em Balneário Camboriú, agora também é a fase de renovação, de gente jovem, a cidade é muito jovem, é uma cidade litorânea, então o público que vem além dos nossos idosos, que a gente cuida com muito carinho, mas muita gente nova. Essa política suja de troca de favor, sabe, de um vem comigo, e eu acho que isso não está funcionando mais. A gente quer esclarecer as coisas, jogar limpo e agradecer o espaço. Eu acho que é agora que estamos tendo essa oportunidade de fala e mudança.
A Lise disse aqui que nós precisamos mesmo de jovens como vocês atuando na política do nosso país. E a Lise tem razão nessa fala dela. Nós precisamos muito da juventude atuando no país. E nós, o Alisson também dá parabéns pelo debate, e nós precisamos dessa juventude atuando no país, principalmente porque criou-se um conceito de que todo mundo que faz política é ruim, né, que todo político não presta e tal. E a quem serve esse conceito? É importante nós entendermos para quem serve esse conceito. Serve para o político ruim. Porque se todo político, no conceito criado, não é bom, então eu não preciso me esforçar muito para fazer a minha escolha. Eu vou lá e voto e pronto, acabou. Eu voto pelo favor, eu voto pela simpatia, eu voto porque um amigo me pediu, eu voto porque aquele é mais bonito, eu voto porque aquele isso, mas a gente dificilmente vota em propostas no Brasil. E esse conceito que surgiu durante a década de 60, de que nenhum político prestava, que todo político é ruim, e que se intensificou aí de 2012, 2013 para cá, o antipolítico, que é uma grande mentira, porque a partir do momento que a pessoa entra na política, ele já é político. Então não existe o antipolítico. Se você entrou na política, tu é político, né? Você faz política dentro de casa, você faz política na escola, você faz política com a tua vizinhança. Quando você vai negociar uma nota com o teu professor, tu está fazendo política. A política é intrínseco do ser humano e é uma das coisas que nos faz nos diferenciar dos demais animais. Então é importante para nós sabermos fazer política. É importante nós fazermos uma análise. Nós estamos passando por um período no Brasil de uma imbecilidade gigantesca, né, em que você vai para uma rede social e aí você fala qualquer coisa na rede social, já vem um saravaio de críticas. Tem duas situações que eu botei na rede social ontem, que eu queria dividir aqui com vocês. Né, primeiro, aquela loucura que aconteceu antes de ontem, de uma mulher na porta do palácio dizer que tem a cura para o Covid, que a base de alho cru e de enxofre, e o presidente, em vez de dar um abraço nela, né, porque o louco você não contraria, só deixa para lá, né, ele dá um abraço nela, dizer ok, mandou a mulher ser recebida no Ministério da Saúde. Então, por isso é uma loucura total, né, eu até botei isso na minha rede social, fazendo uma piada sobre isso, né. E segundo, entrei numa outra rede social de uma outra pessoa, em que a pessoa afirmava na sua rede social que toda mulher feminista tem raiva de homem e se veste mal igual homem. Quer dizer, a pessoa, primeiro, que ofendeu os homens, dizendo que a gente se veste mal, né, que nós não cheiramos bem. Então, e quando eu falo lá, diz, olha, eu sou homem, me visto bem, cheiro bem e sou feminista, né? Logo abaixo vem um sujeito misógino, né, e diz assim, Freud explica, né, você querer ser feminista e cheirar bem. Quer dizer, fazendo uma insinuação maldosa. Então, esta é a sociedade que a gente vive e que vai caber a vocês da juventude mudar esses conceitos antiquados, né, do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é... sabe, cabe a vocês. A minha geração já não consegue mais fazer essa mudança, porque nós ainda temos muita gente de cabeça fechada na minha geração. Mas a geração de vocês, a geração dos meus filhos, eu tenho um de 24, outro de 20, já não consegue mais fazer esse diferencial. Então, a luta, talvez, de vocês seja contra esse conservadorismo burro, porque o conservadorismo não é ruim quando ele não é burro, né? Mas contra esse conservadorismo burro que vem a tentar separar os indivíduos e que vem tentar separar o homem da mulher, o homossexual do heterossexual, o negro do branco, o pobre do rico, tal. Nós somos um só, nós somos um indivíduo só. E eu creio, para finalizar e poder passar para vocês, eu creio que a humanidade só vai conseguir acabar com os seus grandes problemas de educação, de fome, disso, quando a gente entender que nós somos um só, e que nós não podemos nos dividir por homem, mulher, negro ou branco, pobre ou rico, e que nós precisamos todos nos ajudar para construir uma sociedade mais justa e igualitária. Queria que vocês pudessem falar um pouco da visão de vocês disso, né, porque para mim isso já é um absurdo. Antes de passar para vocês, dar boa-vinda ao Paulo Pacheco, né, e dizer que a força da mulher representativa, nós ainda vamos ter outras mulheres nos próximos aqui, tá, Paulo? Né? O Cidadania vai ter um grande número de candidatos à mulher esse ano aqui em Balneário Camboriú, e nas próximas lives nós ainda vamos ter outras, né? Obrigado, Paulo Pacheco. Rogério, contigo.
João, só complementando o que tu disse no início da tua fala, tem uma frase aí que já é muito batida aí de um grande filósofo, que é Aristóteles, aí, que disse que o homem é um animal político, né? O homem, ele se nutre da política, enfim. O homem, sim, e o homem no sentido de ser humano e de existência, né? O homem, mulher, enfim, se nutre do debate político, gosta, sim, de discutir política, acha importante. Por quê? Porque a política, ela influencia diretamente a vida das pessoas. E aí eu não digo apenas política no debate de partidos políticos. Eu me refiro no debate político, no debate econômico, no debate social, cultural, enfim, de todas as vertentes que a política pode ter. João, o Brasil é um país aí com uma estabilidade política muito curta, correto? Nós tivemos aí 20 anos de ditadura militar no Brasil, em que os direitos políticos foram retirados, tivemos o advento da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que trouxe novamente a democracia, e é preciso analisar que nesse período de surgimento de uma nova Constituição, de redemocratização do país, a juventude dos partidos tiveram não apenas de partidos, mas de movimentos sociais, tiveram uma participação muito importante na redemocratização do país, na promulgação de uma nova Constituição em 88, na queda de um presidente que foi o Fernando Collor, né, as diretas já, os caras pintados, e você, mais do que ninguém, sabe muito bem dessa história. E em 2013, né, nas manifestações de ruas aí, que não era só por 20 centavos, mas pedia também a queda de um presidente, enfim, todos esses momentos históricos no Brasil, nós tivemos uma participação significativa da juventude. Todos esses momentos, se nós formos analisar, tiveram uma participação significativa. E em 2013, aí, com esse afloramento do debate político aí, trouxe novamente, né, o afloramento desse debate político no Brasil, começa a surgir aí uma série de movimentos apartidários no Brasil, Renova, Acredito, o MBL, enfim, diversos outros aí movimentos políticos, né, em que começaram a discutir políticas públicas e começaram a discutir o futuro do Brasil, o norte para o Brasil. E esses movimentos políticos, automaticamente começaram a surgir lideranças políticas que, num país que tem um sistema democrático, entenderam e identificaram que a única via, a maneira mais correta de você fazer a transformação política no teu país é através das eleições, é através das urnas, é através de você colocar seu nome à disposição para poder concorrer a um cargo eletivo para poder fazer a transformação. Então, em 2003 nós temos isso, e agora aí, na eleição de um presidente aí, que a gente passa um problema muito sério, um presidente que a gente passa uma aflição muito grande em determinados pontos, nós temos novamente aí o surgimento de lideranças políticas que entendem que para poder mudar esse quadro, para poder trazer novamente o radicalismo democrático, o liberalismo político para o Brasil, coloca novamente seu nome à disposição para poder estar iniciando nos municípios, nas eleições municipais, a prefeito, a vereadores, coloca seus nomes à disposição para poder estar fazendo a transformação política, e que se inicia agora nas eleições desse ano, mas eu entendo também que nas eleições aí de 2022, lideranças políticas também vão surgir. Cindy. Bom, o Rogerinho acho que explicou muito bem essa linha do tempo política. Eu só queria acrescentar que é o espaço em que a gente encontra um pouco de respeito, né? Que seja recíproco e que agora a gente tenha voz livre de preconceitos, que todos possam participar em conjunto da sociedade, que tenham opinião, que mostrem suas necessidades, que a gente realmente entre num acordo, num consenso, independente de direita ou esquerda, meio, que a gente possa entrar em consenso como ser humano, como um todo, como você falou, João, porque quando todos os níveis estão estabilizados, acho que não tem guerra, não tem discordância. Se conseguir plenitude, conseguir representar quem está lá embaixo não tem voz, é muito importante. Então, mulher, gay, negro, independente de qualquer coisa, cor, textura, raça, forma,
política é um diálogo entre o todo. E eu acho que é isso. Gente, nós estamos chegando aqui no final. Eu quero João, dizer que nós... Só cumprimentar o Sérgio Borba, que também vem aí com um bom projeto na área do esporte e da educação esse ano, tá? Obrigado. Rogerinho, pode fazer uso da palavra. Não, João, na verdade, até para poder ir na linha de pensamento e complementar o que a Cindy falou ali, a política ela tem que servir, ela tem o objetivo de é uma ferramenta, na verdade, catalisador, de você poder resolver conflitos, né? É natural que num país democrático, num regime democrático, democracia não pressupõe harmonia. É importante a gente salientar isso. Democracia é isso. Democracia é divisões de opiniões, opiniões divergentes, opiniões contrárias, formas de se entender de como tocar o país, de como tocar uma cidade. Mas a política ela tem que servir, João, ela tem que servir de ferramenta para que a gente possa chegar num entendimento harmonioso de como resolver esses conflitos, de como tocar políticas públicas, de como implementar políticas públicas, enfim. Então, acho que a política ela tem essa importância, e principalmente quando ela é feita com democracia. Acima disso, a importância é essa, João. Obrigado, Rogério. Eu quero, assim, nosso vereador Gelson Rodrigues, o Wagner Augusto também, que estão aqui conosco, agradecer, né, a participação. Para nós encerrar, que nós já passamos 1 minuto aqui dos nossos 30 minutos de conversa, eu quero dizer assim, preste muita atenção na Cindy. Preste muita atenção na Cindy. Ela tem um perfil da VJ da MTV, a Soninha Francini, que atualmente é a nossa vereadora em São Paulo. Ela tem essa voz calma, esse jeito calmo de falar, essa sabedoria de entender que o ser humano como um todo, né, essa sensibilidade do artista que é muito importante e que faz muito falta para nós na política, né? Preste muita atenção também no Rogério, que é um grande gestor. Tem muito a contribuir com a gestão pública na nossa cidade e, quem sabe, até para o nosso país. É uma pessoa que nós ainda vamos ouvir muito falar dele na área de gestão, porque gestão é importante, nós temos profissionais, temos pessoas técnicas na gestão pública, mas, acima de tudo, é importante nós termos pessoas técnicas com um conceito político e humano, e o Rogério consegue ter esses três quesitos no seu perfil. É técnico, é humano e é muito gestor. Então, agradecer a presença de vocês dois, né, dizer que nós faremos outras conversas como essa para aprofundar um pouco mais os temas, né, a Jana Atanásio também, agradecer a presença dela aqui, né, então, passem bem todos, sejam bem-vindos nas próximas lives nossas. Agradecer, para finalizar, a Lise, que proporciona que a gente faça essa live, né, fazendo a administração dela lá. Então, um abraço, Cindy, um abraço, Rogério. Muito obrigado, João. Obrigado pela oportunidade. Grata, Rogerinho. Um abraço. Obrigado também, Cindy. Então, encerramos assim a nossa live e venham com Cidadania, um partido que surgiu em 1922 e que nunca teve, na sua história, nenhuma única pessoa envolvida em nenhum escândalo político. Então, você quer política séria? É no Cidadania, não é em outro local. Um abraço a todos.